Eu recebo em nossos estúdios o advogado criminalista Sanderson Moura. Nosso tema, esta polêmica PEC 37, de autoria do deputado Lourival Mendes, do PTB do Maranhão. Ontem eu conversei aqui com a Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Patrícia Rego, porque o Ministério Público tem se mobilizado em todo o Brasil contra essa proposta de emenda à Constituição que retira do Ministério Público e de alguns outros órgãos o poder de realizar investigações no âmbito criminal. Porém, alguns juristas e principalmente os advogados não a chamam de PEC da impunidade, mas sim de PEC da legalidade. Sanderson Moura é desta linha e nos fala por que ele defende a aprovação dessa PEC no Congresso e sua rápida aplicação em todo o Brasil. Doutor Sanderson Moura, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Doutor Sanderson, por que o senhor é a favor dessa PEC? Alain, porque esse projeto de emenda constitucional, na verdade, não é para tirar poder do Ministério Público, retirar, porque a gente pode retirar aquilo que não tem. O Ministério Público nunca teve esse poder. Mas se Constituição em tratados internacionais, o direito internacional, o Tratado de Roma, etc. Mas a nossa Constituição é que é a imperadora. É a nossa Constituição que tem que estabelecer. E a Constituição não dá esse poder para o Ministério Público. Acontece é que eles começaram a entrar numa área que não é deles. E acharam no direito de reivindicar esse poder investigatório que não é deles. Esse poder investigatório é da polícia. O Ministério Público, doutor Sanderson, o senhor que é um homem letrado e conhecedor, inclusive de vários acórdãos nesse sentido, argumenta, e tem um forte argumento, de que grandes operações de combate à corrupção, ao crime organizado, tiveram um papel fundamental e investigatório do Ministério Público. Esse papel, sendo retirado, não redundaria na diminuição dessas ações sistemáticas de combate ao crime organizado, à corrupção, onde tem o dedo hoje do Ministério Público? Você não acha que isso não diminuiria? Isso aí é a instituição querendo se autopromover. A Polícia Federal, as polícias estaduais têm feito grandes operações também para prender políticos corruptos, esquemas corruptos no Brasil. Isso aí é mais um argumento que visa sensibilizar a opinião pública. Porque o Ministério Público, ele tem as suas atribuições fortes na Constituição, e na República ninguém pode dar superpoder para uma pessoa e para uma instituição. Tem que haver freios e tem que haver contrapesos. Uma instituição freando a outra, sendo contrapeso da outra, para que a República seja democrática. Então o Ministério Público, tendo esse poder de investigação, ele vai querer tomar o lugar da polícia. Daqui a pouco está querendo tomar o lugar do juiz, daqui a pouco está querendo tomar o lugar da imprensa, daqui a pouco está querendo tomar o lugar da OAB. Então, no nosso país, cada instituição tem que cumprir seu papel. A polícia investiga, o Ministério Público denuncia, o advogado defende, o juiz julga, o tribunal revisa as decisões. Então tem que ter essa divisão de poderes para que não criemos uma instituição que tiraniza as outras pelo poder que tem. Tem uma pergunta aqui do internauta Rafael Bezerra. Ele diz o seguinte: doutor Sanderson, somente 3 países no mundo proíbem o MP de investigar e não são exemplo, aqui já é fala minha, de democracia. Uganda, outros países aí que proíbem o Ministério Público de investigar. Isso talvez não seja o Brasil indo na contramão de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa? Não, não é só 3 países não. Isso aí, são outros países? Informações aí não estão corretas não. Isso aí o Ministério Público está se baseando, esse exemplo de alguns outros Ministérios Públicos de alguns países, querendo trazer para o Brasil que tem uma realidade diferente. Na Constituição diz que o Ministério Público ele pode requisitar diligências da polícia, ele é o fiscal da atividade policial, ele tem poderes suficientes para fazer com que a polícia haja na investigação desses crimes. Vamos dar um exemplo. Cabe ao Ministério Público mobilizar esses poderes que já tem para que a polícia possa atuar. Vamos dar um exemplo. Corrupção dentro da polícia. Aí, polícia investigar a polícia fica complicado. E corrupção dentro do Ministério Público? Ministério Público investigar o Ministério Público? Aí, por exemplo, Ministério Público Federal investigando o Ministério Público Federal. É a mesma coisa, são as questões de argumentos só. Então, quem é que vai fiscalizar o Ministério Público? Um poder que tem. Então, não pode ser dado poder assim de uma hora para outra à instituição para que ela possa, muitas vezes, abusar. Porque muitas investigações dessas caíram em descrédito por causa dos abusos cometidos. Promotores querendo aparecer, gente jogando a honra das pessoas na lama, sem o devido processo legal, sem respeitar as garantias constitucionais. Eu falo isso porque é de um assunto que eu estudo, que eu conheço e que eu já militei em várias questões que envolvem investigações
envolvendo como promotor principal o Ministério Público. Então, eu vejo que isso não é bom para a imagem do Ministério Público. O Ministério Público ele tem que cumprir suas finalidades institucionais e não pode depois entrar em descrédito, como muitas vezes a polícia entrou em descrédito. Então, o senhor avalia que o Ministério Público hoje, de acordo com o que se faz no sistema jurisdicional brasileiro, tem poderes demais? Então, essa é a sua opinião? Se for dado esses poderes de investigação para o Ministério Público, ele extrapola os limites. Daqui a pouco ele está querendo ser mais do que o Senado, mais do que a presidência, mais do que a Câmara, mais do que o Poder Judiciário. Então, quando nós vamos ter o quê? A tirania de uma instituição. Nós já vivemos pela história da humanidade estados policialescos. Nós não podemos viver, por exemplo, em estados ministerialescos, vamos dizer assim, onde uma instituição possa fazer o que bem entende pelo poder que tem. Nós estamos falando aqui poder de polícia. Vamos lá, mas nós estamos falando de poder de prender, poder de jogar na cadeia, poder de impor muitas vezes uma pena pela investigação. Mas não é o juiz que decreta a prisão? O Ministério Público só apresenta o juiz que decreta a prisão, mas para isso o juiz ele tem que se sentir forte, tão forte quanto o Ministério Público. Então nós não podemos colocar o promotor 10, 15 vezes mais forte do que um juiz, que o juiz, quando for decidir, tem até medo do poder que um promotor de justiça tem. Mas ao longo desse tempo o Ministério tem esse poder. Uma equidade. Ao longo desse tempo que o Ministério Público tem esse poder, você acha que cometeu algum excesso, na sua opinião? Quem? O Ministério Público cometeu. Muitos cometeram excessos, inclusive tem promotores que foram punidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, muitos outros não foram, porque ainda é um trabalho que está sendo construído para combater o corporativismo interno. Então os abusos tem, os abusos tem no Ministério Público, os abusos tem na polícia, os abusos tem no Poder Judiciário, os abusos tem na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos tratando, Alan, de um assunto que é muito sensível, poder. Mas vamos lá. O poder, quando ele é dado para uma pessoa, ampliado para uma pessoa, para uma instituição, ele tem que ser ampliado com consciência, com responsabilidade das consequências que a gente possa ter. O Sérgio Roberto Júnior faz o seguinte: PEC da legalidade, doutor, baseado em quê? Porque o que pode se notar é uma total impunidade nessa lei absurda. É o posicionamento aqui do Sérgio Roberto, que é a favor que o Ministério Público mantenha a sua... Não, a PEC é da legalidade. Por que é da legalidade? Porque a PEC está dizendo que incumbe privativamente a polícia de investigar infrações penais. Está legalizando o que já tem na Constituição. Artigo 144 da Constituição. O artigo 144, que não dá poder para o Ministério Público. Essa emenda apenas vem esclarecer, cabe privativamente, não é exclusivamente como estão dizendo. Agora só a polícia com exclusividade vai... E os demais órgãos, como tribunais de contas, controladorias... Podem continuar fazendo o mesmo serviço. Isso aí é porque estão passando erradamente para a opinião pública. O Ministério Público continua promovendo suas ações civis, seus inquéritos civis, seus procedimentos administrativos, continua requisitando trabalho da polícia, fiscalizando a polícia, o Ministério da Fazenda continua atuando, o Tribunal de Contas. Isso aqui só vai impor limite ao Ministério Público quanto à investigação das infrações penais. É bom a gente delimitar o assunto. E aí, como é que fica? É porque esse é um argumento que eu ouvi de juristas também, doutor Sanderson. Se a polícia hoje não dá conta de investigar tantos crimes, hoje as delegacias estão abarrotadas, como o judiciário assim o está também, de processo. Sem esse apoio do Ministério Público, a coisa não ficaria muito pior? Não, ficaria não. É só estruturar a polícia, do jeito que se estrutura o Ministério Público. Mas aí que entra a grande questão. Se estruture a polícia, se dê condições da polícia investigar, trabalhe a inteligência dentro das polícias investigativas para que dê conta do recado. Imagine se daqui de uma hora para outra o juiz também vai investigar. Acabou a justiça. De um lado, quem acusa está investigando, quem julga está investigando. Quem é que vai julgar? Quem é que vai acusar como fiscal da lei? Então é importante no Estado democrático, numa república, ter essa separação de funções para que a gente possa ter segurança jurídica. O Joel Lima lhe pergunta assim, gostaria de saber do advogado o grande problema causado pela existência do Ministério Público. Não tem nenhum problema. Eu sou um admirador da instituição, eu sou um admirador dos promotores, do trabalho que eles fazem. Agora eu sou uma pessoa que, quando eu vejo abusos, eu combato esses abusos. Seja de profissional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da advocacia, ou de qualquer outra instituição, porque nós temos que amadurecer nossas instituições. O Ministério Público não é uma instituição que incomoda, ela é extremamente útil à democracia brasileira. Agora, quando ele pretende ser superior às outras instituições, é que entra o problema. Você não acha que o ideal é se chegar ao consenso do Ministério Público ter
seu direito de também participar de investigações, mas com os limites estabelecidos. Já existe isso. Já existe isso. O que eles estão querendo é um direito que eles não têm. Já existe. Está lá no artigo 129 da Constituição, as finalidades institucionais do Ministério Público. Cabe a ele requisitar diligências, cabe a ele fiscalizar a atividade policial, cabe a ele requerer investigações, cabe a ele pedir abertura de inquérito, cabe a ele um monte de coisas. Já tem o poder que deve ter o Ministério Público. O senhor acha que essa PEC deva ser aprovada? Já passou numa comissão especial, já foi? Enfim, passou pelo crivo de uma comissão especial na Câmara. E se um lobby for feito, deve também ser aprovada em votação pelos deputados. O que o senhor espera? Eu espero que seja aprovada essa PEC. Ela é importante para a cidadania brasileira. A pessoa só vai perceber o erro de, por exemplo, de negar uma PEC dessa quando for vítima de abusos. Quando começar a ser vítima de abusos institucionais, a pessoa vai começar a se lembrar de que cada instituição precisa ter limites dos seus poderes. E eu conclamo aqui os deputados acreanos, deputados federais do Acre, os senadores do Acre, para que olhe com carinho para a necessidade de existir essa PEC, essa emenda na Constituição, para podermos ter no nosso país uma democracia mais sadia, mais madura. Colocando mais poderes para a instituição é enfraquecer a polícia. Quem é que interessa enfraquecer a polícia, eu pergunto? Promotor não é feito para investigar, promotor não é feito para agir como policial. O policial tem um treinamento para isso, a polícia tem todo um treinamento para isso, o promotor já tem outro tipo de treinamento para investigar crimes. E a quem interessa enfraquecer o Ministério Público? A ninguém. Nós não Ao crime organizado, por exemplo? Não interessa. Do jeito que está o Ministério Público, está forte, está uma instituição forte. Agora o que eles estão querendo com isso aqui é superpoderes. Esses superpoderes ninguém pode dar a ninguém. Cada pessoa tem que ter um limite certo e um tanto certo de poder. Gente, tá aí, o tema é polêmico. Nós ouvimos ontem a Procuradora-Geral de Justiça, ouvimos hoje o Dr. Sanderson Moura, que é advogado criminalista, que tem uma opinião diferente da Procuradora e dos membros do Ministério Público. Dr. Sanderson, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado por enriquecer o debate aqui no nosso Gazeta Entrevista. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso programa. Até já.